A paz do Senhor, meus prezados irmãos e alunos desse curso, desse seminário de obreiros, que Deus venha nos abençoar, onde hoje estaremos começando mais uma matéria que é uma matéria muito bonita sobre escatologia. Então vamos, neste momento, estar fazendo uma oração, pedindo a Deus que venha nos dar a sabedoria, para que possamos também ter uma excelente aula e possamos aprender. Meu Deus, mais uma vez eu estou na Tua santa e divina presença, Senhor, agradecido por tudo aquilo que tens me concedido até este momento. Muito obrigado pela oportunidade também que Tu tens nos dado, de nós podermos estar aqui aprendendo juntamente com os nossos irmãos mais da Tua palavra, que neste instante Tu venha nos capacitar, Senhor, que Teu Espírito Santo nos venha revelar a Tua palavra para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que possamos edificar muitas almas por intermédio do ensino da Tua palavra. É o que eu te peço nessa tarde. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, quero também parabenizar, todos os irmãos que estão já na reta final, praticamente, do curso, onde restam poucas matérias, e graças a Deus que Deus tem nos dado graça, sabedoria, para que nós possamos também compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, os irmãos já tivemos um primeiro encontro que foi sobre homilética, hermenêutica e exegese, e agora, vamos estar estudando esses maravilhosos assuntos que falam, de profecias bíblicas que estão descritas nos livros os livros mais usados, é o Apocalipse, Ezequiel, Daniel, Zacarias, tem muitas profecias, que falam sobre o fim do mundo. Então nós vamos ver que, graças a Deus, nós temos uma esperança viva de um dia poder viver num lugar melhor, sair deste mundo de trevas, deste mundo onde está corrompido, onde muitas coisas acontecem a cada dia e a gente fica apavorado, abismado, porque são pais matando filhos, filhos matando pais, e tudo isso aí a gente vê que é uma ação do inimigo sobre o homem, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o príncipe deste mundo hoje é Satanás, que tem tomado e aprisionado as vidas, fazendo com que o homem possa não fazer aquilo que Deus quer que o homem faça, obedecer a Deus, mas sim Satanás, que tem cauterizado, fechado a mente das pessoas para o Evangelho. Então nós vamos ver que algumas pessoas, quando nós começamos a falar sobre Apocalipse, e muitas pessoas ficam temerosas, ficam temerosas, e eu quero colocar aqui alguns pontos, que causam esse temor nas pessoas. E algumas também, as pessoas que não são crentes, geralmente elas têm medo do Apocalipse, das profecias, da vinda de Jesus, porque as pessoas elas não têm certeza da sua salvação. Então, são pessoas que a sua fé ainda não alcançou, para que ele possa compreender esses mistérios que estão por vir. Então, tem muitas pessoas que acham que somente a vida é esta aqui, que a pessoa morre e termina. Mas nós sabemos que existe uma vida após a morte. E muitos crentes, muitas vezes, frequentam a igreja, estão ali ouvindo a palavra de Deus, mas muitos deles ainda estão em dúvida, porque lhe falta fé no seu coração para eles crerem, na salvação. E a Bíblia diz, por graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então você tem que procurar ter essa certeza da salvação, porque se você ainda está em dúvida, você tem que pedir a Deus que venha revelar para você
esses mistérios maravilhosos que são da volta de Cristo e de todas as coisas que irão acontecer. Então, é importante, né, nós, para obtermos a nossa certeza de salvação, sempre estarmos confessando os nossos pecados, para que possamos estar com as nossas vestes brancas, para que quando ocorrer o arrebatamento da igreja, ou uma possível morte, né, porque estamos aqui e suscetíveis também a adoecer e passar pela morte. Se o Senhor não vir antes, nós teremos que ir, né, ao encontro do Senhor. Então nós devemos estar com nossas vestes brancas. Então é importante também que nós venhamos estar constantemente pedindo perdão a Deus, reconciliando com nossos irmãos. Muitas vezes erramos com a nossa família, devemos estar constantemente, né, pedindo perdão pelos nossos pecados, para que nós também, o nosso acusador, né, que é Satanás, ele não venha estar acusando, estar falando a nossa mente muitas vezes e dizendo que nós não somos salvos. Então nós somos salvos porque o Senhor na cruz do Calvário, ele conquistou para todos nós a salvação, né? E a salvação é algo que ela faz com que nós venhamos ser obedientes à palavra de Deus e que venhamos a renunciar muitas coisas que muitas vezes a nossa carne, nosso eu, ela quer, né? Então nós temos que renunciar muitas coisas e obedecer à palavra de Deus. Assim estaremos preparados para subir com Cristo, ou se uma possível morte, nós possamos estar preparados. E aí termos a certeza, né, da salvação. Então essa é uma das coisas importantes. Muitas pessoas também temem a morte por não ter certeza do que existe após a morte. Muitas pessoas às vezes ficam nessa dúvida, né, por não ter esse esclarecimento. E você que é aluno, né, você vai fazer o seu evangelismo, você vai ter que deixar essas pessoas cientes que após a morte existe também uma vida eterna, onde a pessoa haverá de escolher, né, pelo caminho estreito, ou o caminho largo, ou a porta estreita ou a porta larga, né? Então a Bíblia diz que caminho estreito é o que conduz à salvação, e o caminho largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão andar por ele, né, nesse caminho. Então nós devemos apontar o caminho certo, que é o caminho estreito. Então essas pessoas muitas vezes temem, né, o que está por vir após a morte. Então eles não têm esse esclarecimento, e esse esclarecimento nós como cristãos, nós temos a Bíblia para apontar o caminho para as pessoas, para dizer para eles que sim, existe uma vida eterna, céu ou inferno, né? E essa decisão nós temos que ter e fazer em vida, né? Após o homem morrer, não há mais possibilidades da pessoa fazer uma reconciliação ou uma escolha. A Bíblia diz que está ordenado o homem a morrer uma só vez, depois vindo o juízo. Então, hoje nós estamos com a porta da graça, né? Como nós falamos, a porta da graça está aberta para todos entrarem, né? Mas um dia a porta vai se fechar e aí serão tempos mais difíceis, né? Então as pessoas terão mais dificuldade de encontrar e adquirir a sua salvação. Então eu digo para você, hoje nós temos que escolher, né, esse plano A, como eu sempre falo, né? Pois o plano B é o plano B é um plano muito difícil, né? Onde você vai ter que você vai ter que talvez até que doar a sua vida, né, por causa de uma aceitação de Cristo. Então vai ser mais difícil. Então eu digo para vocês, né, o plano A é o plano certo. Então por essas coisas, né, e principalmente, né, as profecias apocalípticas, elas trazem, né, um grande pesar no coração de muitas pessoas, conflitos interiores, porque são pessoas que querem viver neste mundo e não querem abandonar o pecado.
Porque para que nós possamos viver numa cidade santa, né, nós temos que abandonar o pecado. Então são muitas vezes cristãos, né, pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que conhecem o Evangelho, né, familiares que a gente passa falando da palavra de Deus, mas eles não se convertem, são desviados também. São pessoas que não querem abandonar o pecado, eles vivem na prática, são pecadores contumazes. Então são pessoas que não querem abandonar a vida de pecado para ter a salvação. Então, como eu disse, o evangelho, né, ele é a renúncia. Nós devemos abandonar o mundo, as coisas que existem, né, no mundo, que são males que causam muitas vezes dentro das nossas famílias, vêm para destruir, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vidas e vida com abundância. E a Bíblia também vai falar: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se amais o mundo, o amor do Pai não está em vós. Então nós precisamos, né, fazer essa renúncia. E isso é o problema de muitas pessoas, né? Eles temem essas profecias apocalípticas, eles temem a vinda de Jesus, eles temem a morte, porque são pessoas que querem viver na prática do pecado. Mas você é um daqueles que vai trocar a trombeta em Sião, né? Você vai anunciar as verdades e você tem que ser bem claro, né? E dizer para essas pessoas, né, que após a morte, né, existe uma vida eterna, que essas pessoas têm que abandonar o pecado para poder viver numa cidade santa. E aqueles crentes que não têm certeza da sua salvação, eles não têm certeza, é porque ainda estão vivendo uma vida sem fé, não estão crendo nas coisas futuras, né? Acham talvez que o que está escrito na Bíblia talvez seja uma história somente. Então são pessoas que ainda não têm a certeza da sua salvação, porque eles estão na prática do pecado, estão dentro da igreja, mas ainda estão na prática do pecado. E Satanás, aproveitando essa deixa, aí ele vai estar acusando você continuamente, dizendo para você que você não é salvo. Então, a cada dia, a cada momento, quando você errar, você reconcilia com seu irmão, com seu pastor, com a sua família, e sempre esteja, né, pronto para essa partida que vai ser muito rápida, né? E nós sabemos também que hoje, não somente, né, pela o arrebatamento da igreja, mas sabemos também que hoje a morte se tornou algo comum também nos nossos dias, né? A pandemia tem levado milhares de pessoas à morte, enfermidades como câncer, acidentes, em grandes centros, muitas vezes bala perdida. Então são momentos que acidentes também bastante acontecem. Então são momentos que às vezes não vai dar nem tempo da pessoa pedir perdão, né? Você vai estar caminhando na rua, de repente vai ser alvejado por uma bala perdida, um automóvel atropela você, e aí não vai existir o amanhã para você reconciliar, para você pedir perdão. Então o dia do perdão é hoje. É hoje que você tem que acertar todas as coisas para que você possa realmente estar com a sua vida reta diante de Deus. Então faça isso a cada dia. Então nós vamos estar vendo aqui, né, o primeiro item da nossa apostila. Eu falei em homilética, talvez eu coloquei esse cabeçalho aqui. O compromisso de quem ensina, né? Então nós seremos as pessoas que haveremos de ensinar. Então em Tiago 3:1, ele vai reforçar aí, né, a importância de ensinar certo, evitando heresias e falácias. Então nós, como ensinadores, nós devemos ter compromisso com a verdade, nós temos que zelar pela verdade e nós temos que ter uma linha, né? Uma linha para seguimento. Então nós vamos ver que dentro da teologia tem várias linhas e a gente tem que muitas vezes aceitar uma, né? Escolher uma linha que seja mais próxima da Bíblia, para que a gente possa seguir, para a gente possa ter como norte. Então nós vamos ver que depois a gente vai estudar, tem
pré-tribulacionista, o meso-tribulacionista, o pós-tribulacionista, só que nós achamos mais viável, né, o que está mais perto das Escrituras, que deixa mais claro nas Escrituras, é o pré-tribulacionismo. Então, é em cima desse contexto que nós vamos estudar as profecias do Apocalipse. E então, se você vai procurar aí, você vai ter vários segmentos teológicos que vão falar de outros, vão ter outras teorias. Então, nós procuramos adequar, né, conforme o nosso ensinamento da nossa igreja. Então, nós procuramos e entendemos que esse é o melhor meio, né? Esse é a melhor teoria, o melhor ensinamento para que nós possamos aprender. Então, seja um mestre com excelência naquilo que você vai fazer. Então, uma das coisas também que geralmente é muito comentado assim, entre as pessoas, o Apocalipse é algo que gera bastante conflitos, né? E a gente não está para fazer conflitos. E nós vamos ver, né, em 1 Coríntios 11, 16, né, a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios 11, 16, nós vamos ver aqui Paulo falando aos coríntios, né, que a gente não está para fazer nenhum tipo de contenda, né? Paulo está dizendo assim, em 1 Coríntios 11, 16 diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, sabemos que a igreja do Senhor, né, aqueles que se dizem cristãos, nós devemos evitar toda contenda. Eu mesmo não sou muito, né, do debate, de estar debatendo, porque às vezes se torna assim algo que parece uma disputa de quem sabe mais, né? Então, na obra de Deus, a gente não tem que procurar quem sabe mais, mas sim aquele que colabora mais, aquele que soma mais com o conhecimento. E numa troca de ideias, a gente vai aprender junto. Então, quando se chega, a gente pega as escrituras para um debate, muitas vezes, parece que se torna uma guerra, né? Entre cristãos, entre professores que querem um saber mais que o outro, querendo talvez um status. Mas o apóstolo Paulo foi bem claro aqui, né? Ele vai dizer, né? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. A gente tem que aprender assim, porque deste modo você está sendo uma pessoa simples. Você tem já o seu conceito daquilo que você aprendeu dentro da sua igreja, e você não vai debater com adventismo e com outras igrejas, né, que existem, com outras ideias diferentes, e tantos outros, né? Então, o adventismo, sétimo dias e outras igrejas que têm doutrinas diferentes. Nós não vamos estar... E até mesmo no meio pentecostal, né, tem igrejas presbiterianos, alguns vão ser pré-tribulacionistas, outros vão ser meso, outros vão ser pós-tribulacionistas, né? Então, falando sobre o pré-tribulacionista, né? Então, já para você ir aprendendo aí, o pré-tribulacionismo é aquele que nós cremos, né? Que Jesus vai vir buscar a sua igreja antes do período da tribulação, que serão 7 anos. Muitos, os meso-tribulacionistas, acreditam que Jesus vem no meio da tribulação. E o pós-tribulacionista, que é após a tribulação. Então, o período de 7 anos. Então, para que nós possamos aprender. Então, aprenda, né? Nunca discuta a palavra de Deus, nunca brigue, né? Somente ensine. Se a pessoa é a mesma coisa uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Ele vem muitas vezes questionar você, quer saber tantas coisas, fazendo perguntas até mesmo difíceis, né? Colocando em dúvida a palavra de Deus. Então a gente diz, não, eu vou pregar para você a salvação. Se você quer crer, é um ato de fé seu. Você tem que ter fé para crer na salvação. Mas eu não estou aqui para discutir e nem para lhe trazer um conhecimento mais amplo. Se você quiser um conhecimento mais amplo,
você vá na igreja lá, que a gente faz estudos bíblicos, e lá a gente vai poder ensinar, né, os pastores, os obreiros, vai poder ensinar você melhor sobre a palavra de Deus. Então você não entra numa discussão porque aquilo ali vai ser só para dar estresse. Eu muitas vezes, né, com colegas meus da brigada, tive contato e preguei a palavra para eles, e muitas vezes se reuniam 4, 5, e aí começavam a querer um debate, né? E aí você imagina, você sozinho, e 5, 6 perguntando para você, e aí até mesmo o inimigo se aproveita, né, para tirar chacota, o inimigo se aproveita para fazer com que o teu estresse se eleve, né? Então você automaticamente já corta, já diga, não, o evangelho não foi para ser debatido, foi para ser ensinado. Jesus veio e ensinou o evangelho. Ele não... O evangelho é para aceitação. Então, nós estamos aqui, vamos ensinar você, se você quiser, você aceita Jesus. Então, a Bíblia vai dizer, né, em Efésios 2:8, né, por graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, na apostila aqui vai nos dizer, evitar discussões desnecessárias sobre doutrinas e costumes com pessoas que são críticas e apenas querem tirar nossa paz ou testar nosso conhecimento das Escrituras. Devemos lembrá-las que a salvação é um ato de fé. E vamos, né, citar Efésios 2:8. Então, isso é importante, né, para nós que estamos a ensinar a palavra de Deus. Depois, o segundo item aqui, né, nós vamos ver que jamais chegaremos às profundezas do conhecimento de Deus. Então, eu quero ler com vocês Jó 11, no livro de Jó 11, 7, 8. Vai nos estar esclarecendo. Jó 11, 7, 8. A palavra de Deus vai dizer assim: porventura alcançará os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Aqui pode ser também transliterado por abismo. Que poderás tu saber? Então nós vamos ver, né, que nós temos um Deus muito grande. Né? O nosso Deus é rico em sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria foi aluna dele. Então isso é maravilhoso, né? Então são muitos caminhos, aqui como diz a Bíblia, porventura alcançará os caminhos de Deus, chegarás à perfeição do Todo-Poderoso. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda ela é do que o inferno, que poderás tu saber? Então nós não podemos, muitas coisas, as pessoas começam a estudar o Apocalipse, as pessoas querem descobrir segredos que somente Deus sabe, que não serão revelados posteriormente. Muitas coisas nós vamos saber só na eternidade com Cristo. Então nós não podemos, muitas vezes, começar a entrar numa neurose, né? Pessoas ficam neuróticas e querem saber, e às vezes fazem perguntas até desnecessárias, perguntas que não tem não tem nenhuma necessidade deles saber agora. E aí a gente tem que saber que tem mistérios que serão desvendados somente na eternidade. Então por isso que Jó 11, 7, 8, ele vai falar sobre isso aí, né? Porventura desvendarás os caminhos de Deus. Então são caminhos, né? São coisas que Deus tem guardados para nos revelar na eternidade. Então nós vamos ver aqui, a Bíblia vai nos falar, né, de 4 segredos que só Deus sabe. Então nós vamos ver aqui 4 segredos que só Deus sabe. Só Deus sabe. Então o primeiro segredo é os mistérios do reino da glória. Vamos estar lendo 1 Coríntios 2:9. Aí nós vamos ver, né, os mistérios da glória de Deus. 1 Coríntios 2:9, a Bíblia vai nos falar: mas como está escrito, as coisas que olho não viu e ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou
para os que o amam. Amém? Então, um dos 4 segredos, né? Os mistérios da glória de Deus, do reino da glória de Deus. Algumas pessoas fazem especulações, né? Mas nós temos que ir pela palavra de Deus. Então, nós vamos ver que tem coisas incríveis neste mundo que a gente vê na natureza e a gente acha muito lindo, mas você tem que saber que é infinitamente mais aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A letra, né? A música mais linda deste mundo, né? Que você já tem escutado, ela não chega nem aos pés, né? Daqueles louvores, cânticos que serão entoados no céu. Então são coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Então, nós como homens, a nossa mente é limitada, ela não consegue mensurar a grandeza de Deus e a grandeza daquilo que está à espera de cada um daqueles que vai chegar aos céus. Então não podemos saber como é o céu, nem como Deus é realmente, né? Nenhum dos homens pôde ver Deus, somente Moisés olhou pelas costas, né? E Deus permitiu. Mas a Bíblia diz que um dia nós veremos face a face e vamos ver ele como ele é. Hoje nós vemos como enigma, diz a palavra de Deus, mas um dia o veremos como ele é. Então isso é maravilhoso, né? Então é uma promessa que nós temos. A sucessão futura dos tempos. O dia de amanhã, né? Muitas pessoas fazem planos, mas nós vamos ver, né, que o dia de amanhã pertence a Deus. Então, a sucessão futura dos tempos. Tiago 4:14 vai nos dizer assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nós vamos ver, né, que as coisas futuras, o dia de amanhã nós não sabemos. Então são coisas que pertencem a Deus. Hoje você faz o plano, mas você não sabe se amanhã você vai estar vivo, ou se Jesus voltar hoje, amanhã não vai se concretizar esse plano que você fez. Então a sucessão futura dos tempos, né, o dia de amanhã, nós não sabemos. Então são segredos de Deus. Então nós vamos ver também as perfeições da lei do Senhor. Em Jó vai estar escrito as perfeições da lei do Senhor. Então Jó 28:26. A Bíblia vai nos dizer, Jó 28:26, 25:26. Então, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então nós vamos ver que as perfeições da lei do Senhor, as leis da natureza, né? A gente não enxerga o vento, mas sabe que ele existe porque ele bate forte, ele tem grande poder, até mesmo de destruição, né? Então a gente vai ver, tem segredo, tem coisas que não vão ser explicadas, né? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Como uma vaca preta comendo capim verde dá leite branco, né? Então isso aqui é uma lei, né, do Senhor, da grandeza de Deus, que nós não vamos poder explicar jamais. Então, por isso que eu digo para vocês coisas que vão ser reveladas somente na eternidade, né? Deus é muito grande, né? O seu saber é muito grande, a sua bondade, então o seu poder é muito grande, não temos como mensurar, como eu disse para vocês. Aqui nós vamos ver também os segredos do coração do homem. Os segredos do coração do homem. Então, Romanos 2,16 vai nos dizer também que somente Deus conhece o coração do homem. A Bíblia diz, né, que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Então, logo após vem a resposta, né? Deus dizendo, eu o conheço, né? Ele conhece e ele esquadrinha o coração do homem.
Então a Bíblia vai nos dizer assim, ó, Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então nós vamos ver que um dia todos os segredos, aquilo que muitas vezes está oculto, aquilo que muitas vezes nós fizemos no oculto, né? Um dia vai ser revelado, não adianta você esconder os seus pecados, né? Porque Deus vai trazer à tona tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo, seja qual for, em pensamento, em obras, aquilo que nós fizemos um dia, todas as coisas, né? O segredo do coração do homem. Quantas as pessoas que talvez abortaram filhos e talvez pensando que fizessem isso em secreto, né? Somente ele lá, o médico, quem sabe em outro estado, em outra cidade, muitos familiares nem ficaram sabendo, quem sabe era o início da gestação, e essas pessoas cometeram esse terrível pecado, e hoje são cristãos, mas eles nunca se arrependeram desses pecados. Então, quero dizer para você, né, é algo que eu prego também para as pessoas, e às vezes a gente encontra pessoas que vêm até e confessam, né, que cometeram tais pecados, muitas vezes na sua ignorância, quando eram do mundo, e cometeram tais pecados, e, e isso muitas vezes o Espírito Santo ele nos traz à tona a mente, né? Por isso que nós devemos, quando nós oramos, nós devemos pedir ao Espírito Santo que revele os pecados, até mesmo aquele que nós não temos conhecimento, para que nós possamos consertar. E aí você vai consertar diante de Deus, né? Você vai pedir perdão a Deus, né, por esses pecados que você cometeu, e você vai confessar, e o Espírito Santo estará também lhe ajudando a reconhecer esse erro, né? Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, né? Então o Espírito Santo ele traz esse pesar no coração. E eu digo para você, né? Tem muitas pessoas que são saudosas, pessoas que pensam assim, né? Quando eu era do mundo, né? Eu era brigão, eu era machão, e eu dava faconaço, eu dava tiro, né? Muitos homens, eu tinha duas, três mulheres. Então hoje, como cristão, a gente tem que pensar com pesar essas coisas que a gente fazia. A gente tem que lembrar que a gente prejudicou muitas pessoas, até mesmo emocionalmente. Quantas pessoas ficaram perturbadas emocionalmente por causa de coisas que fizemos erradas no passado, né? Pessoas que sofreram agressão física e muitas vezes verbal, nossa, e pessoas ficaram feridas. Então o cristão ele nunca pode se lembrar do seu passado como vitória, como algo que para se vangloriar, mas nós temos que nos lembrar do nosso passado com tristeza. Aquilo que nós fizemos errado no passado, que nós erramos, hoje o Espírito Santo traz à nossa mente, mas nós temos que pensar, né? Quando vem o inimigo, até mesmo vem traz à tona isso aí, nós temos que lembrar com pesar no nosso coração. E não lembrarmos, né, do Egito, das coisas do Egito, né, das coisas que nós fazíamos lá no mundo como glória. Não, aquilo é o tempo da nossa ignorância. Então nós devemos pedir perdão a Deus e sentir o pesar, porque prejudicamos muitas vidas, muitas pessoas. Então assim também, né? Quem sabe você também teve alguma situação na sua vida. Antigamente existia muitas pessoas, né? Muitas pessoas mais antigas que tinham fórmulas abortivas e auxiliavam mulheres para abortar também. Se você fez isso, você pode entrar em contato também comigo aí no privado e a gente vai orar por você, a gente vai aconselhar você e você peça perdão a Deus e Deus vai perdoar você de tudo isso. Mas nós não podemos lembrar dessas coisas como glória, né? Tudo aquilo que a gente fez de errado, a gente tem que consertar para que o inimigo não venha
nos acusar. Então, um dia o coração do homem, ele vai ter todos os seus segredos revelados. Então, não adianta, né? Hoje nós ter segredo com a família, né? Ter segredo lá com o esposo, mas nós devemos confessar tudo aquilo que nós fizemos de errado. Eu dou um exemplo que eu uso muitas vezes, né? Sobre a revelação, né, das coisas que nós temos em segredo, que Deus irá revelar. Eu dou um exemplo aqui, vocês têm na última folha ali, vocês têm essa ilustração que eu coloquei. Então eu coloquei assim, ó, quando uma aeronave cai, os técnicos procuram achar imediatamente a caixa preta do avião, que na verdade é vermelha ou laranja, sendo que só o fabricante pode abri-la para saber os segredos e conversa dos pilotos momento antes de cair no solo ou no mar. Um dia essa caixa preta estará nas mãos do fabricante, onde será aberta e o segredo dos homens será revelado, conforme Romanos 2,16, nesse texto que nós lemos. O seu corpo ficará aqui como a carcaça de um avião totalmente destruído, mas o seu espírito tornará a Deus. Então esse exemplo aqui é muito maravilhoso, né? Porque um dia o nosso corpo, a Bíblia diz que do pó nós fomos formados e ao pó nós voltaremos, né? Se Jesus não vier antes. Então o nosso corpo, né, é como esse avião. Então o avião ele tem uma caixa preta, né, que é laranja ou vermelha. E a gente sempre vê nos noticiários, né, que quando cai um avião, a primeira coisa que eles fazem é fazer com que possam, através de alguma sonda, de algum robô, eles possam encontrar essa caixa preta, porque nessa caixa preta está as últimas conversas do piloto com o copiloto, e ali eles podem detectar o que veio trazer aquela pane no avião, qual o motivo que o avião caiu, né? Qual o problema que ele teve. Então, esse avião, ele simboliza o nosso corpo, né? Nós um dia também estaremos, né? Vamos morrer e o nosso corpo vai ficar no solo, totalmente destruído, né? Vamos virar cinza. Mas a caixa preta, né? Que é nosso espírito, a nossa alma, essa caixa preta, ela vai ir para a mão do fabricante, que é Deus, entendeu? Então, o único que pode abrir a caixa preta, né? Se o avião é da Airbus, da Boeing, se é somente o fabricante que vai poder abrir, né, essa caixa preta. E assim somos nós, somente Deus que nos criou vai poder abrir essa caixa preta para saber os segredos do nosso coração e para determinar o nosso futuro, né? Então, um dia também essa caixa preta vai estar nas mãos de Deus, né? Ele é o fabricante do homem e ali os segredos, né, do coração do homem serão revelados, como está escrito em Romanos 2,16. Quem dera, né, que nós venhamos, quando essa caixa preta, né, os segredos do nosso coração, o nosso coração, né, for aberto, todos os segredos ali, possam ter coisas boas, né, que não sejam segredos maus, e se houver algum segredo mau, né, que tenha sido confessado diante de Deus, nos dando, né, livre acesso ao paraíso. Então, preserve, né, a tua vida, né, cuide da tua vida espiritual, para que você também possa, no dia que o avião cair, né, seu corpo cair, for tombar ao solo, e que seu espírito subir à presença de Deus, você possa ser justificado por ele. Então, esse é um exemplo que é maravilhoso, né, que eu gosto de dar, né, está na folha aí para os irmãos podem acompanhar com respeito aos 4 segredos, né,
que só Deus sabe. Então, Deus só Ele pode saber os segredos do nosso coração e os mistérios do reino da glória, né? O que está por vir. Nós não temos ainda conhecimento pleno, mas um dia nós teremos, né? A sucessão futura dos tempos, né? O dia de amanhã nós não sabemos, mas Deus sabe o nosso dia de amanhã e as perfeições da lei do Senhor, aquilo que como o Senhor rege a terra, né? Como a terra funciona, muitas coisas nós não temos explicação, mas o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então nós vamos ver, depois daqui esse item, a difícil interpretação de textos e revelações, né? Então nós vamos ver que tem textos na Bíblia, eu acho que eu já até passei na aula de hermenêutica, eu falei para você, né? Então tem textos que são difíceis com compreensão. Então nem todo tem muitos teólogos que às vezes tentam descobrir textos e às vezes criam até heresias, né? Porque talvez eles, como a gente diz o ditado, né? Eles querendo descobrir a pedra, né? Ou descobrir a América, né? Como a gente fala, né? Eles querem descobrir, às vezes eles criam até uma certa heresia, porque eles se aprofundam demais e às vezes não tem mais uma explicação coerente sobre o assunto e acabam errando, né? Assim como teve uma certa oportunidade, um grande pregador aí que teve até o seu ministério depois praticamente faliu porque ele deu uma data da vinda de Jesus, né? E não se confirmou essa data. Então são pessoas que às vezes querem se colocar no topo, né, da santificação, pessoas que querem se colocar no topo, né, querem ser sábios, e aí muitas vezes acabam errando. Então a gente não pode ir além daquilo que a Bíblia nos coloca para que nós possamos compreender. O Espírito Santo nos traz a compreensão. Então nós temos que ir ali. Então nós vamos ver também que Daniel 8,15 vai dizer: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Então nós vamos ver aqui que Daniel teve essa dificuldade de ter essa visão para ele saber o que estava para acontecer. Então tem certas coisas que está além do nosso conhecimento. Então aqui o Senhor, né, e ouviu uma voz, né, Daniel ouviu uma voz de homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Então ele teve que ser auxiliado. Imagina Daniel, né, um homem que tinha uma íntima comunhão com Deus, um homem que até mesmo, né, se dispôs a entregar sua vida, estando ali com os leões, e mesmo assim ele foi e ele não negou o nome de Cristo, né, o nome do seu Deus. Imagina que ele teve que ter o auxílio do anjo Gabriel para ter essa visão revelada. Então não é fácil, irmãos. Você deve procurar estudar a palavra de Deus, mas se chegar num determinado momento, você não pode avançar mais, você aceite até aquele ponto ali que o Espírito Santo revelou para você e não procure, né, ir além, porque de repente você indo além, você vai ter mais confusão do que clareza, né, daquilo que você estudou. Então, às vezes a gente tem que se contentar, nós somos limitados. Então vamos ver também, né, que em 2 Pedro, nós vamos ver também, né, que a palavra de Deus vai nos dizer aqui, 2 Pedro, né, Pedro falando com respeito aos escritos de Paulo. Então, tem certos escritores que têm uma escrita mais difícil, né,
escrevem e tem uma revelação mais difícil, e aqui ele vai dizer, né? Então ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então nós vamos ver, né, que tem certos escritos, né? Então pessoas que se aproveitam e fazem uma má interpretação, uma má hermenêutica desses textos e acabam trazendo heresias, estudos falsos, ensinos errôneos da palavra de Deus. Então Pedro vem falando aqui que Paulo, né, segundo a sabedoria que foi lhe dada, como eu falei para vocês, que Paulo aprendeu com Gamaliel. Nós vemos que Pedro era um pescador, uma pessoa que tinha um pouco menos de cultura, mas isso não impediu que os dois tivessem um grande ministério. Isso não impediu que os dois tivessem avanço ministerial, né? Porque Deus usou os dois. Mas em termos de escritos, né, nós vamos ver que muitas vezes Pedro estava limitado, né, com respeito a escritos que o apóstolo Paulo trazia, né, e ele falando aqui que muitas pessoas até usavam esses textos para trazerem heresias. Então nós vamos ver aqui que também não devemos ir além das escrituras, né? Então, como eu falei para vocês, não devemos ir além das escrituras. 1 Coríntios 6,4 vai dizer a palavra de Deus. 6,4 vai dizer 1 Coríntios 4,6. 1 Coríntios 4,6. A Bíblia vai dizer: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vós ensoberbecendo a favor de um contra outro. Então nós vamos ver que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai nos dar esse alerta, né? Aprendeis a não ir além do que está escrito. Então nós temos como base a palavra de Deus e não devemos ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então isso é importante para que a gente possa ter um limite, né? Ter um limite para que a gente não possa avançar, porque a Bíblia, a parte que mais interessa, ela é bem clara, né? Que é com respeito à salvação. Então ela é bem clara e todos nós podemos compreender. Ninguém vai estar inexcusável diante de Deus por desconhecer a palavra, mas Deus vai dar a oportunidade a todas as pessoas para que possam ter o conhecimento da palavra. Então nós vamos ver aqui agora a introdução, né? Então eu coloquei aqui que o livro do Apocalipse foi escrito não para trazer o terror aos seus leitores, e sim para mostrar a glória futura a ser revelada à igreja militante e a todos aqueles que esperam ansiosos e amam a sua volta. Então, a esperança, né, de todos nós, cristãos, e amamos a volta do Senhor Jesus. E esse é o principal motivo, né, porque a gente obedece a palavra de Deus, a gente segue o Senhor Jesus. Então, 2 Timóteo 4,8 vai nos dizer isso aí. Então, vamos ver 2 Timóteo 4,8, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua volta. Então nós vamos ver, né, quanto é importante. Então a palavra escatologia deriva do grego scatos, né, que significa último, e logia, estudo. A união das duas palavras forma a expressão estudo das últimas coisas. A anunciação do evento arrebatamento da igreja está escrito na Bíblia
Somente no Novo Testamento, 318 vezes, alertando a todos sobre a vinda de Jesus. Então nós vamos ver, né, que foi bastante anunciado, né, na Bíblia, pelos evangelhos, as cartas, né, Apocalipse também fala bastante, né? Então vamos ver 318 vezes, né, falando sobre o arrebatamento da igreja. Por que estudar escatologia? Para estarmos preparados para responder a respeito do reino de Deus e a razão da nossa esperança. Então, isso é importante. Nós temos também que saber a razão da nossa esperança. Às vezes a gente é confrontado, as pessoas muitas vezes vão nos perguntar por que você vai na igreja, por que você segue as regras que muitas vezes são impostas a vocês na igreja. Então vocês têm que responder, né? Que vocês sabem que existe uma eternidade, que a eternidade sem Deus vai ser terrível, mas que você está se esforçando, você está colocando a sua vida diante de Deus para que você possa ter essa esperança de um dia morar nos céus. Então, 1 Pedro 3,15 vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão. Olha que quanto é importante, com mansidão, por isso que nós entramos naquele assunto que nós não devemos entrar em conflito com a palavra, com pessoas, mas responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então, graças a Deus, nós podemos ter uma esperança, né? O mundo que está aí perdido, as pessoas eles não têm essa esperança que nós temos, porque são pessoas que não querem abandonar o pecado para ter uma vida com Cristo. Então nós temos essa esperança porque nós sabemos que por mais lutas e problemas que nós tivermos aqui neste mundo, nós sabemos que quando nós partimos deste mundo, nós vamos dar um adeus para este mundo, né? E vamos entrar na glória com o Senhor, algo maravilhoso. Então nós vamos, aqui neste mundo, às vezes nós não temos o dinheiro para ter a nossa casa própria, não temos dinheiro para ter um carro bom, mas a Bíblia diz que nós temos um edifício nos céus, né? Não construído por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Então nós temos algo maravilhoso no céu, né? E isso tudo são promessas para nossas vidas. Então vale a pena nós sofrermos neste mundo, né? Vale a pena nós muitas vezes abdicar, renunciar tantas coisas que o nosso querer, que o nosso eu, a nossa carne quer, para que nós possamos ter uma eternidade com Cristo. Então, desde já, né, eu quero agradecer esses momentos que tivemos aqui e na próxima aula já começaremos a entrar, né, sobre os sinais da volta de Cristo. Então, na próxima aula nós começaremos já estudando, né, o Apocalipse propriamente dito, e que Deus venha abençoar as nossas vidas. Então, que você possa orar pela minha vida também, pedir a Deus, que Deus venha me capacitar cada vez mais e mais, para que nós possamos ser bênção para a igreja, para os irmãos, em contínuo, né, os nossos estudos ali. Eu não vou responder nenhuma pergunta que já esteja avançada, né? Então, conforme nós vamos caminhando, os irmãos vão fazendo a pergunta. Então, até aqui, né, nessa introdução que nós fizemos aqui, se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos podem me fazer, né? Pode ali no privado ali me pergunte, né? Eu estou aqui pronto para responder e quero responder com a maior alegria para os irmãos. Porque devemos fazer com zelo também o ensino, né? Não podemos deixar dúvida para os irmãos. Então eu vou responder com zelo, né? Com temor no meu coração, com mansidão, né? Como diz a palavra de Deus ali, que nós devemos também ensinar com mansidão. E os irmãos podem, né, não se constrangem, né? Pode perguntar que eu vou estar ali para responder. Aquilo que eu não tiver condições de responder,
eu vou orar a Deus, né, para que Deus me capacite e vou ter a humildade de dizer que não tenho condições de responder para você, mas a gente vai responder conforme, né, o andamento, né, conforme o regramento da nossa igreja. Também nós temos um código de condutas da igreja, de ensino. Então, é por aí que a gente vai se guiando para que possa ensinar para os irmãos. E os irmãos passarem para outras pessoas e assim a gente seguir pregando o evangelho, né? Fazendo o ID do Senhor. Então, que Deus venha abençoar as vossas vidas e até a próxima aula. Amém.